aqui já. Eu vou falar para vocês hoje de amperímetro e voltímetro, rapidão, porque a gente já viu. Vou explicar a ponte de Whetstone, tá? E vamos fazer exercício. Da apostila tem um ou outro que eu peguei de amperímetro e voltímetro fora, porque da apostila de vocês, ele trata bastante de galvanômetro. E assim, galvanômetro, quando der tempo, a gente foca nisso, tá? Nem que seja depois, porque galvanômetro é um negócio que não aparece muito em vestibular, não é nem perto de importância do que os outros conteúdos, tá? Então, assim, quando der, a gente faz, tá bom? Vou abrir o chat aqui para depois vocês fazerem a chamadinha. E Professor, chora. como que vão funcionar as aulas invertidas? Então, eu fiz um cronograma, não sei se já receberam. Receberam já? Sim, Então, da aula invertida, gente, eu nem, sinceramente, é mais vocês assistirem o conteúdo, porque lá tem o cronograma que eu passei, né? O que eu vou pedir para vocês é assim, para ser prático, para não ficar inventando muita moda, vocês vão ler lá, por exemplo, eu não sei qual que é o nosso próximo conteúdo, acho que na apostila 2 é estática. estática do ponto material e do corpo extenso. Então eu vou dar uma olhada se um dia o objetivo deixar eu entrar no sistema, porque eu não consigo entrar naquele sistema, se um dia ele deixar eu entrar, vocês vão procurar, vão assistir as aulas daquele conteúdo antes, e na minha aula eu vou primeiro dar uma explicada rápida, tá? Se necessário, eu vou gravar alguma coisa e mandar lá no Classroom para vocês assistirem, porque não dá para ficar mandando para WhatsApp, isso é muito pesado. E aí a gente vai fazer exercício. Então, o invertido aqui vai ser vocês terem que assistir aqueles conteúdos para depois ter a aula, tá? Não vou ficar inventando muita moda, muito frufruzão, não, porque perdemos 2 aulas e vocês já não estavam assistindo as coisas antes, né? Vocês já se denunciaram para mim isso já no, no começo dessas aulas ao vivo. Então, se eu pensar em mudar em alguma coisa, eu aviso vocês, tá? Mas eu vou tentar seguir o mais parecido possível para a gente ter menos dor de cabeça, tá bom? E aqui tá escrito caderno de tarefas. Daí faz a tarefa e te manda foto, alguma coisa Isso, assim? isso, isso aí vai ser mais para frente, tá? Porque assim, eu vou dar conteúdo, né? Eu vou dar o conteúdo, vou explicar. Então, por exemplo, semana que vem eu vou tratar do estática do ponto material e do corpo extenso. Então, depois que eu passar esse conteúdo, vocês vão fazer esses exercícios, tá bom? Eu só vou pedir para vocês, eu vou explicar na semana que vem, para vocês não mandarem foto para mim pelo WhatsApp, tá? Eu vou achar um jeito de vocês mandarem essas fotos que vocês estão fazendo, igual seria o TC do segundo ano e do primeiro, para vocês mandarem para mim. Por quê? Eu fui tentar entrar no site do Objetivo e, meu, é 1 em 1 milhão que eu consigo entrar. E aí, se eu vou preparar uma coisa para vocês e não consigo, vira um fuzuê. Então, eu vou pegar aquele caderno de tarefas, vocês já tem aí, não vai precisar, vocês não vão precisar ir atrás de nada, e fazer exercício de lá. Quando eu achar que é muito fraco os exercícios, eu passo mais uma listinha, tá bom? Tá. Dá para entender? Sim. Sim. Então vamos lá. Ânimo, gente. Ânimo, porque eu vou dar a aula de novo, comecinho, que eu já dei agora há pouco. Aproveitar, já que vocês estão aí tudo parado, todo mundo já manda um ponto no chat, fazendo favor, para eu usar de presença depois. Só mandar um ponto aí, qualquer porcaria aí, tá? Vamos lá, então. Vamos falar de novo de amperímetro e voltímetro. Então, amperímetro e voltímetro. Gente, eu não sei o que acontece, que só trava com vocês as aulas. É incrível isso. Não sei o que acontece. Deixa eu tentar dar uma diminuída aqui. Deixa eu fazer assim, ver se melhora um pouco. Apesar que tá convertendo a outra aula. Então, ó, amperímetro e voltímetro são conteúdos que vocês já viram. Então, vamos passar rapidamente por eles. O amperímetro, ele mede a corrente, né, os amperes. Meu Jesus. E o voltímetro, a tensão, ou a DDP, tá? Que é a mesma coisa. O que é importante vocês lembrarem desses dois aparelhos? O amperímetro, a gente coloca em série no circuito e o voltímetro em paralelo.
Então, eu tenho aqui um amperímetro e um resistor, amperímetro A. E aqui eu tenho um voltímetro V e um resistor R, tá? Isso é o mais importante. Basicamente, por que a gente faz essas ligações? Porque a resistência do amperímetro ela tem que tender a zero. Ou seja, ela tem que ser praticamente zero. Já a resistência do voltímetro, ela tem que tender ao infinito. Eu nunca consigo desenhar infinito. Aí. Por quê? Porque a corrente não pode passar pelo voltímetro, senão ele vai virar um dispositivo do circuito e vai atrapalhar tudo, tá bom? Esses dois dispositivos são dispositivos de medida, e aí eu já falei isso para vocês na aula, né? Que, na verdade, hoje você não... É muito improvável você comprar um voltímetro ou amperímetro. Você acaba comprando um multímetro. Quem lê o material que eu mandei lá, tá bem explicadinho. Multímetro. Se o número me ligando, eu não vou atender não. Tá? Que aí engloba tudo isso e outros. Ohmímetro, potenciômetro, um monte de coisa lá naquele multímetro. O que vocês vão ver de novo é a ponte de Whetstone. Que também está naquele material, para quem já estudou ele. Ótimo material, por sinal. Whetstone. Whetstone. Tá? E o que essa ponte faz? Antes de vocês... antes de você não, né? Antes dos cientistas desenvolverem os multímetros, amperímetros e por aí vai, esse era um jeito da gente descobrir uma resistência que a gente não conhecia o valor. A principal diferença é que a ponte de Whetstone não é um dispositivo. Depois ela se tornou um dispositivo. Mas no início ela era uma montagem experimental. Então aqui a gente tem uma montagem experimental. Tá? Então você tem que construir um circuito de tal maneira que isso seja viável. Tá? Como que isso acontecia? Basicamente, a cara da ponte de Whetstone, quem já deu uma fuçada na apostila já viu isso em algum lugar. Você tem um losango, normalmente, tá? Em que você tem 3 resistores conhecidos. E um desconhecido. E adivinha o que vocês vão encontrar? A resistência do resistor desconhecido, do R2. Tá? Por que ela chama ponte de Whetstone? Porque se você ligar um fio da parte superior para a parte inferior, então daqui para cá, ó, esse fiozinho azul, tá? Que vai aparecer aí para vocês. Se nesse fio azul a corrente for zero, ou, né, que na verdade é a mesma coisa, a tensão for zero, não existir diferença de potencial, você pode afirmar com toda a certeza que a multiplicação cruzada é verdadeira. Como assim? Que se você multiplicar R1 por R3, é igual a multiplicação de R4 por R2. Tá? Professor, mas de onde vem essa fórmula? Dá uma olhada no material lá. Não vou deduzir fórmula aqui porque a gente tem pouco tempo. Então aí você pode encontrar a tal resistência R2 que você não conhecia. Tá? Então, gente, na real, para ser bem prático, se aparecer um losango para vocês, só ler o exercício rapidão, ver se fala que no meio a corrente é zero. Se falar que é só multiplicar cruzado e acabou o exercício. Tá? Não tem muito que inventar moda, não. Existe uma outra maneira, que é a ponte de Whetstone, que é a partir do comprimento do fio. Só que isso eu vou explicar no exercício, já que eu separei da apostila para vocês. Tá bom? Então, vamos começar com o exercício da página 136 da apostila de vocês. Deixa eu puxar para o lado aqui. Tá? Lembrando que essa aula eu vou gravar e vou colocar no Classroom depois, junto com a da semana passada, que eu não coloquei ainda porque eu não tive tempo. Então, quem quiser depois copiar, pode copiar de lá, que aí você não precisa ter pressa. Vamos lá, exercício 1 da apostila, sucesso, alegria, felicidade. Tá tudo travando, mas tudo bem. O arranjo de resistores da figura se chama ponte de Whetstone. Escolhendo o resistor R adequadamente, podemos fazer com que não passe nenhuma corrente no resistor de resistência 5 ohms, que é o do meio. Então, ali no meio não tem nada, a gente tem a ponte formada, né? Então, eu tenho essa configuração aqui, ó.
Aqui e aqui. Aqui eu tenho o resistor R. Aqui eu tenho o resistor de 6 ohms. Aqui eu tenho o de 4 ohms. E aqui eu tenho o de 2 ohms. E aí ele fala assim, determine qual é o valor da resistência R. O que tem que fazer? Multiplica cruzado. E aí a gente tem que R vezes 4 é igual a 2 vezes 6. Então, 4R igual a 12. R é 12 dividido por 4. R igual a 3 ohms. Alternativa B. Dá até vergonha, né? Um exercício desse. Vamos falar bem a verdade? Dá até vergonha. Não tem muito que... professor, vai aparecer um circuito desse para mim que a resistência do meio da corrente não é zero? Manda print no grupo da explicação. Tá, depois eu faço isso, jovem. Depois eu volto nas telas e mando para vocês, só da explicação. Tipo, eu mando de todas as imagens terminadas, entendeu? Eu mando lá para vocês. Antes disso, de mandar a aula inteira. Disponha, jovem. Então, ó, que eu tava falando, a resistência no meio, em algum momento pode aparecer que a corrente não seja zero. Mas se isso acontecer, você tem que resolver por Kirchhoff, e é muito, 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 muito raro. Tanto que faz o quê? Uns 10 anos que eu dou aula, 10, 9 anos. Eu nunca peguei um exercício de apostila desse jeito. Tá? E os exercícios da apostila são baseados em exercícios de vestibular. Então, tá? É bem raro disso aí acontecer. Mas, vamos fazer mais um, né? Temos tempo. Aqui eu vou tirar esse exercício e colocar o outro, que está do lado daquele ali. Então, apaga e vamos para o próximo. No circuito esquematizado abaixo, todas as resistências são iguais a R. Assim, a resistência equivalente entre os pontos A e B será igual a... Aqui ele tem um pouquinho mais de dificuldade, mas não é muita coisa. Por que não é muita coisa? Eu vou desenhar esse negócio aqui, porque eu não consigo escrever em cima da imagem ali. Então tem aqui, aqui, meu Jesus. Aqui, aqui, aqui e aqui, tá? R, 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 R e esse R no meio aqui. R, tá? O que acontece quando eu tenho o circuito desse jeito? Pensa comigo. A multiplicação cruzada das resistências não vai dar a mesma coisa? Porque se eu multiplicar cruzado, vai ficar R vezes R igual a R vezes R, não é? Se a multiplicação cruzada vai dar a mesma coisa, significa o quê? Significa que esse resistor aqui do meio, esse resistor que eu agora estou pintando de verde, ele não está funcionando, tá? A tensão dele é zero e a corrente também é zero. Ou seja, esse resistor não tendo corrente, como que a gente calcula a associação? É só a gente desconsiderar esse resistor e calcular a associação igual vocês estavam fazendo antes. Tá? Então, agora eu só preciso calcular o que está em série e o que está em paralelo. Essa parte aqui de cima, laranjada, está em série. E a resistência é 2R. Tá? A parte de baixo, que eu vou fazer meio de amarelo aqui, tá piscando a luz aqui em casa. Se cair, eu não voltar, é porque caiu a luz aqui, tá? 2R também. Quando eu tenho resistências em paralelo iguais, eu tenho 2R com 2R. O que acontece para calcular a resistência equivalente? É só dividir pelo número de resistências, né? Então, 2R com 2R, você divide por 2, porque está em paralelo, e são duas iguais, e você descobre que a resistência total do circuito, ou seja, a resistência equivalente, é igual a... Cadê? Resistência equivalente é igual a R. Ou seja, a resposta é B. Tá? Não sei porque está dando delay, gente. De verdade mesmo. Estou surpreso. Não sei o que está acontecendo. Tá bom? Então está calculado. Esse aqui é um exercício um pouco diferente, porque ele inverte, né, a ordem da resolução. Você tem que primeiro sacar que isso é uma ponte de redstone para aí depois resolver o circuito. Tá bom?
Se tiverem alguma dúvida, é só berrar aí, enquanto eu vou ajeitando o próximo. Tá, o próximo é o que tem o outro método de Kirchhoff, esse aqui, ó. Deixa eu minimizar esse negócio. Então, ó. Mackenzie, é da página seguinte, tá? Tá 136, mas eu acho que agora é a página 137. A ponte do fio mostrado acima é constituída por uma bateria, um galvanômetro, que é que você pode pensar que é um multímetro, tá? Ou voltímetro, tanto faz. 2 resistores de resistência R1 de 10 ohms e R2 de 40 ohms. Um fio condutor homogêneo de resistividade ρ, área A e comprimento L, 100 centímetros. E um cursor C, que desliza sobre o fio condutor. Quando o cursor é colocado de modo a dividir o fio condutor em 2 trechos de comprimento L1 e L2. A corrente do galvanômetro é zero, é nula. Quanto vale esse comprimento do fio, L1 e L2? Separadamente, porque a gente sabe que a soma tem que dar 100. Então aqui é o seguinte, eu vou primeiro explicar para vocês o que esse ponto C faz. Em vez de você ter 2 resistores embaixo, tá? Então aqui eu vou fazer um desenho, ó. Isso, gente, vou dar uma engrossada aqui no negócio, porque fica ruim para desenhar. Aqui. É isso que a gente espera de uma ponte Whetstone, né? O padrãozinho dela. R1, R2. Aqui eu vou chamar de R3 e R4, tá? R3 e R4 mesmo, normal. Pra cá e pra cá, tá? O que tá... E a ponte aqui no meio, né? A pontinha azul, que é a ponte de Whetstone. O que esse exercício está mudando? Esse exercício, no final das contas, ele está pegando esse fio de baixo, onde você teria 2 resistores, que eu estou pintando de amarelo. Deixa eu só dar uma limpada aqui, que eu babei em cima aqui. O fiozinho amarelo, e transformando esse fio amarelo num fio desencapado, sem resistores, tá? De maneira que o mesmo circuito agora fica assim. Vou colocar o fio aqui, tá? Vou fazer ele mais grossinho, pra vocês entenderem que é um fio com resistência, não é um fio daquele lá, que é só conduz eletricidade, igual os que estão ligados, os resistores 1 e 2. E aí eu tenho essa ponte de Whetstone. E essa ponte C, ela pode se mover. Então, vou fazer o seguinte, ó. Não, vou fazer assim mesmo. A ponte pode se mover para um ponto. Se ela se mover para esse ponto que vai aparecer agora na tela de vocês, aqui eu tenho o comprimento L1 e aqui eu tenho o comprimento L2. Tá? Se ela se mover para outro ponto, por exemplo, se ela se mover para esse ponto aqui, ó, aqui direto para esse ponto, aqui eu vou ter o movimento, o comprimento, desculpa, L2, e aqui o comprimento L1. Então você vai mudando os comprimentos dos fios de cada lado até uma hora que você percebe que o galvanômetro, a corrente marca zero, ou seja, que aquilo virou uma ponte de Whetstone, tá? Eu vou considerar o azul só, o vermelho era só para mostrar o que significa que esse fio pode se mover. Então deixa eu apagar esse monte de coisa vermelha aqui. Pronto. É a situação que eu tenho. Se a ponte está funcionando, eu posso afirmar então que R1 vezes R4, e eu estou usando como parâmetro o meu desenho da esquerda, tá? Eu estou fazendo a multiplicação cruzada. É igual a R3, R2, vou fazer na ordem aqui, vezes R3, tá bom? Então eu fiz a multiplicação cruzada, só que o que são os resistores R3 e R4? Esses 2 resistores, na verdade, são pedaços desse fio, né? Então aqui, ó, esse pedaço que eu estou fazendo o contorninho verde seria o meu resistor, ou minha resistência R3. E o que eu vou fazer, o contorno vermelhinho, seria minha resistência R4, tá?
Então, eu estou calculando a resistência a partir do comprimento, dimensão do fio. Vou abrir as equações usando qual equação como parâmetro? Usando a segunda lei de Ohm, que é a rola. Porque com essa equação eu consigo calcular a resistência a partir dos parâmetros do fio, comprimento, resistividade, área e por aí vai. Tá? Então eu vou abrir para onde eu tenho essa aplicação. Onde é que eu posso aplicar isso? Eu posso aplicar isso em R3 e em R4. R1 e R2 não faz sentido aplicar porque eu já tenho as resistências. Então não preciso mexer, tá? Então vai ficar R1 vezes R4 é a equação da rola, tá? Com o comprimento 2 aqui. L2, né? Porque é o comprimento que está no enunciado. Eu poderia colocar L4, mas vou deixar L2. Isso aqui é igual a resistência 2 que eu tenho, vezes a resistividade, a resistência, desculpa, do fio verdinho ali, que é Rho L1 sobre A. Por que eu usei o Rho e o A e não coloquei 1 e 2? Porque é o mesmo fio. Se é o mesmo fio, eu posso simplificar essas resistitividades, porque o valor é o mesmo, né? É o mesmo fio, o mesmo material. Eu posso simplificar essas áreas, porque o calibre do fio é o mesmo, tá bom? E aí eu tenho que R1 vezes L2 é igual a R2 vezes L1. E aí é só calcular. Mas fala, professor, mas como que eu vou calcular, filho de Deus? Se eu não tenho dois dos valores? Você vai montar um sisteminha? Um sisteminha simples até. Por quê? A gente sabe que o fio inteiro mede L. Mede 100 centímetros. Se eu tenho L1 e L2, L1, e cadê a outra cor aqui? L2. Então a gente vai usar aquele esqueminha safado de L1 igual a X. E L2 é igual a 100 menos X. Ou seja, L1 é o pedacinho X e L2 é tudo menos o pedacinho X. E aí eu vou substituir essas informações aqui embaixo na equação de cima. Tá? E aí a gente resolve o exercício. Então eu vou só escrever essa equação aqui em cima. Espera aí. R1 vezes L1 vezes L2, desculpa, é igual a R2 vezes L1. E eu sei que L1 é igual a X e L2 é igual a 100 menos X. Tá, pronto. Foi essa informação que eu descobri. Então agora é só calcular. R1. O R1, desculpa, o R1 vale quanto no enunciado? 10. Que multiplica L2, que é 100 menos X. Professor, não precisa transformar em metro? Não, porque eu estou usando centímetro de um lado e centímetro do outro. Então pode continuar normal. R2, no enunciado ele fala que é 40 vezes X, que é L1. Aqui aquela multiplicaçãozinha distributiva, né? 1000 menos 10x é igual a 40x. Passa o treco para lá. 50x. Dou aquela cortada bonita. Então, x é igual a 100 dividido por 5. X é igual a 20 centímetros. Então, eu falei que L1 é igual a x. Então, L1 vale 20 centímetros. E L2, que é 100 menos 20, que é 80 centímetros. Então, quando vocês forem fazer esse exercício ou outros exercícios desse tipo, você não precisa deduzir a fórmula igual eu fiz. Você vai multiplicar cruzado. Só que aonde está o fio, você, em vez de considerar resistência, você considera o comprimento. Então fica R1 vezes L2 igual a R2 vezes L1. Tá? De novo, a demonstração igual essa, mas com mais detalhada, tem naquele material que eu mandei. Tá? Pessoal, até aqui tranquilo? Eu acho que esse era o último de Ponte Whetstone. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, chegada. Eu vou para
Se abrir aqui, né? Ah, tá aqui. Eu vou para o próximo exercício. Que aí já são exercícios de amperímetro e voltímetro, tá? Amperímetro e voltímetro, deixa eu só apagar o que aqui é da outra turma, para não bagunçar todas minhas ideias. Amperímetro e voltímetro, eu coloquei exercícios que não são da apostila, tá? Porque lá não tinha nenhum que me interessava, não. Apesar que vocês já fizeram exercício de amperímetro e voltímetro, porque, né? Já associação, tudo. Então deixa eu tirar essa página aqui. E vamos lá. Pronto. Deixa eu só me ajeitar aqui, que nas costas tá doendo. Ai. Então, da CAF, acho que essa questão já apareceu em algum lugar aí. Não sei se coloquei alguma prova, não sei. Então, ó. Deixa eu minimizar o que eu vou ler. Pronto. Em uma atividade experimental, um estudante dispõe de um voltímetro V e um amperímetro A. Uma lâmpada de potência desconhecida é ligada a uma fonte de tensão, estabelecendo um circuito acrescido de tais medidores. A alternativa correta que mostra a conexão do circuito que permite achar o valor da potência dessa lâmpada. Para achar a potência aqui, eu preciso descobrir, então, a voltagem e a corrente. Primeira coisa, vamos fazer um circuito sem nada, só as baterias e a lâmpada. Então, aqui eu tenho. Deixa eu aumentar um pouco aqui, peraí. Aqui. Aqui eu tenho várias pilhas, né? Vários geradores associados em série. Então, você vê que o mais e menos ali estão todos próximos. Tá bom? E eu tenho um resistor, que é uma lâmpada. Aqui eu vou fazer um resistor para ficar mais fácil. Tá, esse é o meu circuito. O que você tem que saber para marcar, para responder esse exercício? Como que eu ligo cada uma das coisas? Então, o amperímetro tem que estar em série, tem que estar no mesmo fio. Então, em qualquer região aqui, eu posso colocar um amperímetro, porque eu tenho um fio só, né? Então, eu vou colocar, para ficar igual a resposta lá, eu vou colocar o amperímetro aqui, ó. Apesar que tem duas respostas, né? Então, vou colocar um perímetro aqui. Aqui. Aqui temos um perímetro. Tá? O voltímetro tem que estar em paralelo. Em paralelo com quem? Com a lâmpada, com o resistor, que é o que eu quero medir. Então, o voltímetro, eu preciso colocar aqui, ó. Deixa eu apagar. Voltímetro aqui. E aí você olha nas alternativas e você percebe que não tem nenhuma exatamente igual a essa, tá? O importante é o amperímetro tem que estar no mesmo fio da lâmpada, que aqui eu simbolizei de branco, tá? Mas lá no desenho não tá, então tem que ser a alternativa A ou a alternativa só a A. Só a A o amperímetro está em série com a lâmpada e o voltímetro em paralelo. Então a resposta correta seria a alternativa A. Tá? Então, não tem muito o que fazer, um exercício tranquilo, relativamente simples, assim, bem simples, na verdade. É só você ver como tá ligado, se está certo ou se está errado. Porque se o exercício não perguntar isso, ele só vai desenhar o voltímetro no perímetro e falar, acha a corrente. Tá? Por exemplo, nesse exercício aqui, ó. Claro que bate sinal, olha eu louco. É 35, né? Que acaba a nossa aula. Eu não sei se eu falei depois que eu voltei, depois que eu tinha errado os horários. Pessoal, a nossa aula é 45 minutos, mas 10, 40 minutos no Zoom acabar a aula, acabou, tá? Não vou ficar pedindo pra vocês reconectarem para de 1 minuto. A não ser que seja algo que eu tenha que terminar um raciocínio, alguma coisa assim. Tá? Então, vamos fazer esse exercício aqui. PUC. O diagrama representa um circuito simples constituído por um resistor variável, uma bateria e um voltímetro. O voltímetro é um perímetro. Se a resistência do resistor variável aumentar de 1.000 ohms para 10.000, observa-se que, se você parar para olhar as alternativas, vamos lá. A leitura do voltímetro diminui e a do amperímetro aumenta. A leitura do voltímetro não se altera e a do amperímetro diminui.
As leituras dos instrumentos não se alteram e as leituras dos instrumentos aumentam. Ele está perguntando o que está acontecendo com corrente e com voltagem. Aqui não precisava ter um amperímetro voltímetro. É isso que eu sempre falo. Aqui era só ele perguntar o que acontece com a corrente e com a tensão. Beleza. Então vamos ver. U igual a R vezes I. Primeira lei de Ohm. Tá? O que acontece... Vamos ver se ela está aparecendo na tela ainda. Deixa eu fechar aqui. Eu esqueço de fechar aqui. 1 igual a R vezes I. A tensão é a mesma, a voltagem é a mesma. Tá? O que acontece se eu aumento a resistência? Se eu aumento a resistência, a corrente diminui. Não é? Então, o que vai acontecer aqui no final das contas? O voltímetro vai manter uma medida constante, CTE, constante, tá? E o amperímetro vai diminuir a medida de corrente que ele marcava, tá? Nossa, tá bem em cima aqui. Ai, meu Deus do céu, também, falar a verdade, viu? Peraí. Pronto. Aí. Tá, então, o voltímetro é constante e o amperímetro cai. Professor, mas por que a voltagem não vai mudar? Porque quem está fornecendo tensão ao circuito é a bateria. A bateria não mudou, tá? Ela só vai conseguir jogar menos corrente porque a resistência acabou elevando. Então, a alternativa correta tem que falar que o voltímetro não mexe, né, no valor e o amperímetro diminui. Então, a resposta certa é B. Tá? De novo, não é o fim do mundo, não é o exercício mais difícil que possa existir, tá? Não precisava nem ter o voltímetro e o amperímetro ali. O que ele poderia ter feito, para complicar um pouquinho mais, era colocar mais resistores no circuito, tá? Porque se ele coloca mais resistores no circuito, a gente tem que fazer toda aquela análise de série, paralelo, descobrir todas as correntes, tensões, para aí sim conseguir afirmar alguma coisa. Mas então, até aqui, só isso aí mesmo, tá? E se eu não me engano, já... Temos mais 2 exercícios. Não, mais um só. É o último exercício. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Tá todo mundo sossegado? Que acabar isso aqui, acabou a aula. Para a tristeza de todos nós. Pronto. Então, transição. Aqui. Tá, deixa eu fechar o Finder. Ocultar. Vai ser assim mais rápido. Vamos lá, então. Unimontes. No circuito abaixo, temos uma bateria e um perímetro ideal. Mas o voltímetro conectado aos vértices X e Y do circuito tem uma resistência interna de 600 ohms. Então, aqui nós temos uma coisa um pouco diferente. As leituras do amperímetro e do voltímetro são. Então, aqui, primeiro, você tem que entender que o voltímetro ele tem uma resistência. Então, eu vou primeiro tirar esse voltímetro dali e vou desenhar como se fosse um resistor, tá? Porque ele tem resistência. Tá vendo que é 600 ohms, uma resistência relativamente alta, perto da de 50, mas não é tão alta perto da de 300. Então, aqui eu tenho o circuito aqui com 300, aqui, e aqui eu tenho o perímetro. Eu vou tirar todas as marcações, tá? Todos os dispositivos. Vou deixar só o circuito mesmo. Então, aqui eu tenho 50. Deixa eu diminuir o tamanho desse negócio aqui. Aqui eu tenho 50 ohms, 300 ohms e aqui eu tenho 600 ohms. E a tensão do circuito é de 100 volts. Tá? Então, o que eu preciso descobrir aqui? Eu preciso descobrir a corrente que passa nesse pedaço aqui. Tá? Que, por sinal, é a mesma corrente que passa no resistor de 50 ohms. Por que eu sei disso? Porque a corrente que chega na bateria tem que ser a mesma que sai. Tá? E aí eu tenho que achar a tensão. A tensão do voltímetro, ela está medindo a tensão entre esses dois pontos aqui, ó. Deixa eu mudar de cor. Entre esse ponto e esse ponto aqui. Então, tanto faz eu achar a voltagem deste resistor, ali de 300 ohms, ou
achar a voltagem no resistor de 600, porque como eles estão em paralelo, dá na mesma, tá? Mas para isso, vamos ter que resolver o circuito. Então eu vou começar fazendo paralelo aqui, ó. Essa associação primeiro, de 300 e 600. Então eu vou fazer a associação 1 sobre R igual a 1 sobre 300 mais 1 sobre 600. 1 sobre R, o mínimo é 600, né? Que é 300 vezes 2 e 600 vezes 1. Vou inverter aqui, dá 600 dividido por 3, que dá 200 ohms. Então ali eu tenho uma resistência equivalente de 200 ohms. Essa resistência de 200 ohms está em série com a de 50. Então, a resistência total do circuito... Cadê? Deixa eu fazer um lugar que dê espaço aqui. A resistência total do circuito é a resistência de 200, né? Mais a de 50. Então, a resistência total é de 250 ohms. Tá? Achei a resistência total. Se eu sei a resistência total, eu posso aplicar a primeira lei de Ohm e descobrir qual é a corrente que sai da bateria. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, U igual a R vezes I. A tensão da bateria é 100, a resistência total é 250 e eu quero. Se você dividir aqui, gente, eu vou fazer direto, tá? Vai dar 0,4. 0,4. Pera aí. Tem alguma coisa errada na resposta, hein? Ou eu tô ficando louco? Miliampere? Gente, eu acho que o miliampere não tem ali. Deixa eu só fazer confirmar, pera aí. É 100 volts, né? 300. 600, tá certo. Certo, né? Ou eu tô ficando louco? 100 dividido por 0, dá 0,4, né? Achei isso mesmo. Bom, tá errado o miliampere. O miliampere não tá no rolê. Ah, não, tá certo. 0,4 amperes é igual a 400 miliamperes, tá? A gente já tem a resposta, tá? Para descobrir a tensão, eu acho que vai acabar aqui, não vai dar tempo, tá? Mas para descobrir a tensão, o que a gente teria que fazer? Descobrir a voltagem nesse resistor de cima aqui, ó. U igual a R vezes I. A resistência é 50 e a corrente é 0,4. Então, 50 vezes 0,4 dá 20 volts. É isso, né? Isso, 20 volts. Se é 20 volts no primeiro resistor, o que sobra para o resto do circuito é 80. Então, o voltímetro vai marcar 80 volts. A resposta correta é C. Tá? Pessoal, tá para acabar a aula. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, ou se sim, perguntem no WhatsApp, porque vai acabar o tempo da aula, beleza? Eu vou pegar os prints aqui e mandar para vocês. Tá, eu vou mandar, pode ficar tranquilo, Gabriel. E aí depois que eu editar, eu coloco lá no Drive para vocês assistirem no Classroom. Firmeza? Semana que vem, dê uma olhada antes da nossa aula em estática, que é o que eu vou abordar na terça-feira. Fechou? Alguma coisinha aí para falar? Não, nada? Se não, gente, é isso aí mesmo. Tá? Então, até semana que vem, no horário certo, para não dar uma bloqueada igual eu fiz dessa vez. Beleza, galera? Falou, hein? Até mais. Falou.